Amados irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos estar não falando sobre o livro de Atos, mas vamos estar falando sobre um livro em uma hora, um projeto que é toda primeira quarta-feira do mês. Nós já falamos sobre alguns livros, nós já falamos sobre 1 João, e aqui eu gostaria de compartilhar com os irmãos a experiência de teologia bíblica. Como Paulo orientou a Timóteo, nós precisamos ser obreiros aprovados que manejam bem a palavra da verdade. E manejar bem essa palavra é conhecê-la. E nós montamos um plano de leitura bíblica que favorece o conhecimento das Escrituras através da própria Escritura, reorganizando alguns desses livros para melhor compreensão, para uma compreensão mais rápida. Você pode ter acesso a esse plano de leitura, basta que você vá no WhatsApp da igreja, ou então mande um e-mail para a igreja, que a Agnese pode lhe disponibilizar esse arquivo organizado, um plano de leitura para mais de 3 anos, para que você possa ler o texto, entendendo o que você está lendo, nas suas proposturas teológicas. Nós vimos aqui 1 João, foi a primeira quarta-feira desse ano. Por que 1 João? Porque 1 João, o fato é o seguinte: quando uma pessoa ela tem um encontro com Jesus, em linhas gerais, na realidade brasileira, as pessoas não têm o hábito de leitura. Tanto é que os legisladores brasileiros, muito sagazes, inteligentes, entre aspas, estão querendo aumentar os tributos sobre os livros porque o povo não lê. Em tese, parece que a ideia circula por aí, mas o povo não lê porque o livro é caro e não tem acesso à cultura. Essa é a grande realidade. Enquanto a nossa cultura não tiver o devido respeito, o povo brasileiro não terá o hábito da leitura. Isso é o fato. Não podemos maquiar o fato. A realidade é essa. Ele não lê porque não gosta de ler. Ele não lê porque não é incentivado. Nós não temos mecanismos para isso. Mas o fato é o seguinte: a cultura que está ao redor da Bíblia, ela é naturalmente uma cultura de leitura, porque a religião ela é revelacional. Ela parte da revelação, ela parte de algo escrito. Quando uma pessoa tem um encontro com Jesus, muitas vezes ela não tem o hábito dessa leitura. Então, o primeiro livro para um novo convertido, quando você testemunhar de Jesus para alguém, der uma Bíblia de presente para alguém, e aqui a gente já falou sobre isso, peça para que ele leia 1 João. Por que 1 João? 1 João só tem 5 capítulos, e está alicerçado em 2 grandes verdades teológicas. No capítulo 1, versículo 5, Deus é luz. E no capítulo 3 e 4, Deus é amor. Essas 2 grandes verdades teológicas possibilitam, já num curto prazo, um aprendizado espiritual para que a pessoa possa já tomar decisões e, sobretudo, a decisão mais importante que se encontra em 1 João, no capítulo 5, dos versículos 10 a 12, cujo resumo irei fazer a paráfrase agora. Quem tem Jesus tem a vida eterna, quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Pronto. Então, é um livro objetivo, um livro resumido, prático, que orienta a que a pessoa, já no curto prazo, se viver aquelas realidades de 1 João, ela já vai ter uma vida diferente. E eu vou além, irmãos. Se nós tivéssemos o hábito de ler 1 João e, sobretudo, colocar em prática, a igreja nunca mais seria a mesma. Só que, quando a pessoa vai lendo 1 João, que ela vai se adequando na igreja, ela vai se desenvolvendo por aquilo que é chamado de aprendizado indireto. Ela aprende através de uma mensagem, ela aprende através de um cântico, ela aprende através de um testemunho, ela aprende através de uma vivência. Então, o tempo vai passando e ela vai tendo a possibilidade de andar por passos mais largos, maiores, mais firmes. Então, ela sai de 1 João e vai para o Evangelho de João. Por que o Evangelho de João? Primeiro, o autor é o mesmo, a forma da escrita lembra muito 1 João, ele já vai estar, digamos assim, familiarizado com a forma como João aborda a sua teologia dialética,
fazendo análise entre luz, trevas, verdade, mentira. Ele faz esse tipo de análise e a pessoa vai aprendendo verdades espirituais. Ele sai de um patamar de 5 capítulos para um patamar de 21 capítulos. Já houve um acréscimo. É um livro um pouco mais pesado. É possível que nesse momento ele não entenda o capítulo 1, dos versículos 1 a 17, mas isso aí, com o tempo, ele vai retornar e vai entender melhor. Mas aí ele abordou já um evangelho, ele conheceu de forma mais íntima o Cristo que morreu por ele. E é um evangelho fantástico, é o evangelho dos encontros, é o evangelho do crer, é o evangelho mais filosófico, que mostra um Jesus de uma forma mais ampla. Aí, depois que ele lê o evangelho de João, ele vai para Marcos. Já falamos sobre Marcos. Marcos faz parte de um grupo chamado sinótico. O que é o sinótico? São aqueles evangelhos que, em linhas gerais, parecem ter uma mesma ótica. Sim, junto, igual, ótico, não é sinótico. Então, aquela mesma ideia, dá a entender essa mesma ideia. Aproximadamente 90% a 95% dos teólogos do Novo Testamento dizem que Marcos foi o evangelho mais antigo e que ele influenciou os evangelhos de Mateus e Lucas. Depois que ele lê Marcos, e ele dá uma descansada, por quê? Porque ele saiu de 21 capítulos lá em João e agora lê 16 capítulos em Marcos. Um evangelho rápido, uma proposta rápida, um evangelho que enfatiza Jesus como servo sofredor, um evangelho que enfatiza os milagres, um evangelho de uma fé fantástica. Jesus se apresenta quase como The Flash. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está ali, outra hora ele está aqui. Não tem descanso. Ele trabalha, ele é muito, assim, é um servo do Senhor, um servo sofredor. Aí, depois que ele lê Marcos, ele já tem um pouquinho mais de maturidade para encarar esses outros 2 evangelhos, que são evangelhos sinóticos, mas são um pouco mais robustos. Aí, agora, a proposta é que ele saia de Marcos e ele vá para o evangelho de Mateus. E depois que ele lê o evangelho de Mateus, ele vai ler Lucas e Atos, nessa ordem. Então, saiu de João, lê Marcos, saiu de Marcos, lê o evangelho de Mateus. E por que lê Mateus? E por que 4 evangelhos? Irmãos, um ponto de vista é a vista a partir de um ponto. E cada evangelho, ele vai ser quase que condicionado pelo destinatário do evangelho. Então, eu fiz aqui um pequeno quadro inspirado na teologia do Dr. Mock, é um professor americano que eu gosto muito, porque ele é muito simples. E aqui você tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e a atitude do evangelho. Por exemplo, Mateus mostra uma atitude como se fosse de um professor, o de Marcos como se fosse de um pregador, o de Lucas como se fosse de um historiador. Inclusive no livro de Lucas, no capítulo 1, dos versículos 1 a 4, ele mostra ali Lucas dando a proposta de organizar os fatos de uma forma mais metodológica. E João, na propositura da teologia, um evangelho de maior profundidade. A ênfase de Mateus haverá de seus ensinamentos. A ênfase de Marcos haverá de seus milagres. A ênfase de Lucas haverá de ser as parábolas. E a ênfase de João haverá de ser a doutrina. Aqui a gente pula para o destinatário, porque é o destinatário quem condiciona a estrutura do evangelho. O evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. O evangelho de Marcos para os romanos, sobretudo aquele crente que está à beira de ser levado para a guilhotina, para morrer por causa da perseguição do governo romano. Então não podia ser um evangelho muito extenso, tinha que ser algo condensado, algo rápido. O evangelho de Lucas, a ideia do que foi que eu escrevi ali, meu Deus? É para os gregos, um evangelho mais amplo do historiador, e o evangelho de João para os cristãos como todo, inclusive porque o evangelho de João foi o último evangelho a ter sido escrito no hiato entre o evangelho de João e os demais evangelhos de pelo menos 20 a 25 anos. A palavra-chave de Mateus é se cumpriu. Por quê?
Porque Mateus vai querer provar que Jesus era o Messias esperado. E para provar isso, ele vai ter que mostrar os textos do Antigo Testamento que mostravam que Jesus era o Messias. Então, aqui e ali você vai ver citações do Antigo Testamento. O evangelho que tem mais citações do Antigo Testamento. A palavra-chave de Marcos é imediato. Essa palavra-chave vai aparecer aproximadamente 42 vezes, dependendo da versão da sua Bíblia. A palavra-chave de Lucas é o Filho do Homem, porque a proposta de Lucas é mostrar ou realçar um pouco mais aspectos da humanidade de Cristo. E você vai ver o Evangelho de João, que é o Evangelho que instiga a pessoa na leitura a tomar uma decisão. Não existe essa ideia de ficar em cima do muro. Quando você se depara com Jesus, ou você crê ou não crê. Não existe zona franca espiritual. Não existe em cima do muro espiritual. Ou você decide, ou a sua ausência de decisão também é uma decisão que, infelizmente, haverá para você. Aí um resumo dos evangelhos. O Evangelho de Mateus. Começa agora. Mateus foi escrito por Mateus, mas não existe nenhuma orientação dentro do livro que diga que foi Mateus que escreveu. Isso é acatado pelo testemunho externo. Sobretudo um camarada chamado Eusébio de Cesareia, que foi discípulo de um discípulo de João. E no século V já estava estabilizada essa ideia de que o Evangelho de Mateus havia sido escrito por Mateus, o publicano, discípulo de Jesus, cujo nome em hebraico é Levi. Qual é o destinatário? Leitores, membros de uma comunidade cristã judaica. A ideia é o Evangelho de Jesus ao mundo judaico. Ele foi escrito entre 60 a 68. Eu peguei aqui a menor data de todos os que estudam e a maior data de todos os que estudam, para ter a amplitude maior, porque não temos como ser precisos na datação desses livros, mas a ideia é que entre 60 a 68 esse evangelho havia sido escrito. Muito embora existam autores, e você vai pesquisar, que mostram a prerrogativa, a possibilidade de ter tido um evangelho de Mateus em aramaico antes do de Marcos. Mas uns 2 ou 3% de teólogos apenas que acreditam nessa versão ou defendem essa versão. Qual é o panorama? Mateus era um cobrador de imposto judeu que se tornou um dos discípulos de Jesus. E aqui uma coisa interessante sobre o livro do Novo Testamento. O livro do Novo Testamento, geralmente, a figura de validação desses livros são os apóstolos, os discípulos, aqueles que conviveram diretamente com Jesus. Se não for aquele que aquele bloco de livros da Bíblia que compõe o chamado Novo Testamento. Este evangelho é a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento por causa do cumprimento das profecias sobre o Messias. Por que ele é Mateus? Ele é o mais judaico dos 4 evangelhos. Ele contém a exposição mais sistemática dos ensinos de Jesus e do seu ministério de cura e libertação. Inclusive, irmãos, esse evangelho ele é tão importante que deveria usar o Evangelho de Mateus intensamente na instrução dos novos convertidos. É o Evangelho do ensino. É aquele Evangelho que ensina para a vida, baseado nos discursos de Jesus. Nós vamos estar falando sobre eles. Os 5 sermões principais já mencionados contêm os textos mais extensos dos evangelhos sobre os ensinos de Jesus. Ele identifica os eventos na vida de Jesus como sendo um cumprimento do Antigo Testamento, com mais frequência do que qualquer outro livro do Novo Testamento.
é um livro que tem várias citações. O objetivo é provar, mostrando os textos do Antigo Testamento, que Jesus era o Messias Rei esperado. Nesse evangelho, menciona-se o reino dos céus, às vezes, com o mesmo conteúdo de reino de Deus. Pergunta, por que é que ele fala mais em reino dos céus do que reino de Deus? Por uma questão simples, irmãos. O destinatário não é o crente judeu. Os judeus têm certas restrições em falar o nome de Deus. É por isso que é citado o reino dos céus. É citado o reino dos céus. O nome de Deus é algo assim tão forte para o povo judeu, que na linguagem, no hebraico, nós temos o nome do Senhor, Yahvé, que é uma espécie de tetragrama, uma palavra muito respeitada. Ela é tão respeitada que eles criaram uma outra palavra chamada Adonai, para não falar Yahvé. Para não falar Yahvé. Existem congregações de cristãos messiânicos, judeus messiânicos, são judeus que acreditam em Jesus como Messias, são judeus crentes. Tem certos lugares desses, inclusive, que quando a gente é chamado para pregar, nós precisamos ter muito cuidado. Porque todas as vezes que a gente fala Jesus, o Senhor, eles ficam em pé, pode ser o que for. Se você estiver falando uma mensagem, e um colega meu teve essa experiência em São Paulo, ele falando, Deus, o Senhor, todo mundo fica em pé. Pode ser no canto, pode ser na mensagem, pode ser lendo o texto. Se falar, Deus, o Senhor, todo mundo fica em pé. É uma coisa dele, eles têm um respeito muito grande. Deveríamos aprender mais com esse respeito. O nome do Senhor, ele merece mais reverência. Isso é um ensinamento prático. Aí veja, ele tem o nome Adonai. Aí aqui em Mateus, você vai ver muito falando sobre o reino dos céus. O reino dos céus. O reino dos céus, a ideia é a mesma, é o reino de Deus. Só que como ele escreve para leitores judeus, ele evita esse termo. É um livro cujos destaques vão para as parábolas do reino, vai para o Sermão do Monte. Mateus é o único evangelho que menciona a igreja como entidade futura pertencente a Jesus. Nós vamos ver isso hoje em Mateus 16. O principal tema, o propósito desse livro, Mateus escreveu para provar que Jesus Cristo é o Messias Rei, prometido do Antigo Testamento, que foi rejeitado pelos judeus, embora tenha autenticado a si mesmo com suas palavras e obras. O versículo-chave de Mateus, aquele versículo que resume toda a teologia do livro, se você tiver com lápis, se você tiver com sua Bíblia, marque, porque esse versículo é a chave hermenêutica do livro todo. No capítulo 5, no versículo 17, Jesus falando sobre a lei, ele diz, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Esse é o versículo-chave de Mateus. O evangelho ao mundo judaico. Vamos lá. Qual é a grande mensagem de Mateus para nós? As reivindicações messiânicas de Jesus Cristo não podem ser ignoradas. Elas necessariamente têm que ser pessoalmente aceitas ou rejeitadas. E isso com consequências eternas, a partir da decisão que se toma. Jesus é rei e ele deseja dominar a tua vida como um todo. Ele deseja o trono do teu coração. Amém? As grandes vertentes teológicas, os grandes assuntos de Mateus, Jesus Cristo, o Rei. É um livro profundamente cristológico. E aqui uma particularidade desse livro em relação a mim. Eu não sei porquê, irmãos. Eu não sei, isso é um fenômeno, pelo menos pessoal. Todas as vezes que eu leio esse evangelho, eu choro. Todas as vezes. Eu acho que, não sei, eu acho que a forma como ele é escrito, temperamento de Mateus, que deve ser igual ao meu, mas pelo menos em relação a mim, todas as vezes que eu leio o evangelho de Mateus eu choro. Todas as vezes que li esse evangelho eu chorei muito.
porque os ensinamentos são muito fortes, profundos, vão muito dentro do meu coração. A ideia do Messias, o que é o Messias? Irmãos, o Messias, o ungido, é aquela ideia que vem do Antigo Testamento, daquele que vem em nome do Senhor. E esse livro vai provar várias vezes que Jesus era o Messias rei que os judeus deveriam estar esperando. E é o evangelho do reino de Deus, o evangelho do reino do céu. Esse evangelho, inclusive, tem capítulos inteiros que tem a temática do reino de Deus. Nós vamos estar falando aqui. Irmãos, esse evangelho, ele tem 28 capítulos. Perceba que agora cresceu um pouquinho o número de capítulos. A gente saiu de 5 para 21, de 21 para 16, deu uma descansada. Aí agora a gente parte de 16 para 28. Isso é muito bom, irmão. Sabe por quê? Porque a cultura de leitura é uma coisa que vai se adaptando ao longo do tempo. A pessoa vai se acostumando. É algo que não pode ser forçado. E aqui eu gostaria de dar um outro macete com relação à leitura da Bíblia. Não comemore apenas quando você lê a Bíblia toda, porque tem gente que comemora, faz um culto de ação de graça, adora ao Senhor, li a Bíblia toda. Eu gostaria de que você ampliasse esse conceito. Eu gostaria que você agradecesse ao Senhor por cada livro individualmente que você conseguir ler e entender verdadeiramente. Porque não adianta apenas você ler os textos da palavra de Deus. É necessário que a palavra também consiga ler a tua vida. Vamos para o Evangelho? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 1. Mateus pode ser dividido de várias formas. A divisão mais natural do livro de Mateus é aquela que divide o livro nos 5 grandes sermões que existem dentro dele. Mas eu não optei por essa divisão. Eu optei pela divisão que realça a pessoa de Cristo. Então veja, a primeira divisão desse livro está no capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 11, onde está em xeque o ponto-chave, o ponto principal é a pessoa de Jesus e o seu preparo para o ministério. No capítulo 1, você já está de cara com ele, começa com uma genealogia. Existem 2 genealogias, uma genealogia no livro de Mateus, uma genealogia no livro de Lucas. De forma bem simples, a genealogia que está em Mateus tem como objetivo ser juridicamente mais correta. O conceito é o conceito do relato público da linha genealógica legítima de Jesus através de José. O de Lucas é através de Maria. Essa é a grande diferença. O objetivo lá em Lucas é que Lucas mostra a ideia de um Jesus mais humano. A ascendência vai até filho de Adão. A ideia da genealogia de Mateus é mostrar os aspectos jurídicos, sobretudo filho de Davi, a ideia que está ligada ao trono, filho de Abraão, a ideia que está ligada ao povo. E do capítulo 1 ao capítulo 4, existem algumas coisas que são muito importantes acerca da pessoa de Jesus. Em primeiro lugar, o nascimento de Jesus. Jesus nasceu de uma virgem. Amém? Isso é um grande milagre, irmãos. Só acredita de fato nisso aquele que tem o Espírito de Deus em seu coração. Porque o que eu estou dizendo aqui para o mundão é algo que eles não têm condições de abraçar. Só compreende isso pelo Espírito Santo de Deus através da fé. Amém? Mateus capítulo 1, versículo 18, o texto diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida. Grávida por quem? Pelo Espírito Santo. Irmãos, o casamento judaico ele tinha 3 fases. Em primeiro momento, uma frase de contratação pré-nupcial, que era executada pelo sacerdote, que fazia a junção, digamos assim,
de famílias. É por isso que as genealogias, elas são tão importantes para o mundo judaico. Então, esse contrato pré-nupcial, essa ideia da separação do filho, da filha para o casamento, era feita pelo sacerdote, juntamente com as famílias, e depois de acertado o contrato pré-nupcial, havia o período que nós podemos chamar de noivado, onde o noivo ia trabalhar para levantar os recursos da família, e a noiva ficava reclusa. E foi justamente nesse momento de reclusão de Maria que ela aparece grávida, percebe? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Maria, ela foi muito corajosa. E José, seu esposo, foi um homem muito temente a Deus. E o Senhor estava no controle de toda a situação. E eu digo a você, que se uma coisa como essa acontecesse com qualquer um de nós, e que não fosse ou não houvesse uma intervenção direta do Senhor sobre o fato, nós não interpretaríamos da forma como a Bíblia coloca e como coloca. Existe virtude em Maria, porque ela foi corajosa, ela foi ousada, mas existe virtude também em José, porque ele viveu um momento muito complexo. Na segunda fase, Maria aparece grávida. E ela aparece cheia do Espírito Santo. O anjo já havia falado a José, ela já tinha sido visitada, tal. Ela apareceu. Ela poderia ter sido apedrejada em praça pública. Você sabia disso? Ela poderia ter sido apedrejada em praça pública. Ela poderia ter sofrido muitas coisas, mas não sofreu por quê? Porque era plano do Senhor e era para que se cumprisse as Escrituras. Segundo ponto aí fundamental, capítulo 2, versículo 6. O texto diz que ele deveria nascer em Belém. E de fato, ele nasceu em Belém. No capítulo 2, no versículo 5 e 6, ele diz assim: E eles responderam em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. O Mateus está citando um texto do Antigo Testamento. Ele está citando Miqueias, no capítulo 5, do versículo 2, já mostrando qual é a perspectiva de Mateus. Sempre haverá um texto que vai ser utilizado, mostrando que Jesus era o Messias Rei que todos esperavam. Não apenas o nascimento de Belém, mas pessoas diferentes haveriam de adorá-lo. Povos, tribos, línguas, nações, já naquele momento, o reconheceram e adoraram. Como? Os magos vieram não sei de onde, do Oriente, guiados de forma extraordinária e sobrenatural, e conseguiram adorar ao Senhor Jesus. Você está com sua Bíblia aberta? Amém? Capítulo 2, versículo 11, o texto diz: Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Esses presentes que foram dados pelos magos não são presentes a esmo. Jesus aqui deve ter em torno de 2 anos e meio a 3, e ele recebe 3 presentes, que são presentes que simbolizam aquilo, o valor que Jesus tinha. Em primeiro lugar, a ideia do ouro remete à ideia de Jesus como rei. A ideia do incenso remete a Jesus como sacerdote. E a ideia da mirra remete à morte de Jesus. Por quê? Porque as pessoas, elas eram preparadas com mirra para serem embalsamadas. Então, nos presentes de Jesus, nós vemos momentos da vida desse Senhor Jesus, porque ele foi presenteado como rei, porque ele é rei e quer reinar em nossos corações. Ele é o sumo sacerdote supremo, único, como diz o texto em Atos, único mediador entre Deus e os homens. E ele é o Cordeiro de Deus, com certeza haveria de morrer. E pela morte de Jesus, a morte haveria de morrer também, porque por ele haveremos de ser ressuscitados. Amém?
Não obstante isso, houve uma fuga de Jesus para o Egito. Capítulo 2, versículo 13, o texto diz: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. E todo esse evento que fez com que Jesus fosse para o Egito havia também sido profetizado. No livro de Jeremias, no capítulo 31, Jeremias já havia dito que o Messias passaria pelo Egito também. Só que ele não ficaria lá no Egito, ele retornaria depois da morte de Herodes. Capítulo 2, dos versículos 17 a 20, o texto diz assim: então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora os seus filhos e recusa a ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. E ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Só que lá em Israel, ele foi para onde? Ele volta para Jerusalém? Não, ele vai para a Galileia, para um lugar chamado Nazaré. Versículo 22. Ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judeia, na parte sul da Palestina, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia, ao norte, e foi viver numa cidade chamada Nazaré, e assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado de Nazareno. A palavra aí é de Isaías, no capítulo 11, no versículo 1, e mais uma vez, Mateus está provando que os passos de Jesus são em cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Ele está escrevendo para judeus, gente. Ele está mostrando como as Escrituras falam de Jesus. E por que Nazaré, pastor? A raiz da palavra Nazaré, Netzer, também dá margem para Nazireu, que é uma pessoa separada por Deus para um ofício específico. Então, as duas palavras, na língua original, no hebraico, em tese, têm a mesma raiz. A Nazireu e Nazaré, Netzer, tem a mesma ideia, traz o mesmo conceito. Ele não apenas foi profetizado para o local Nazaré, como ele também foi profetizado no sentido que ele era ungido de Deus para algo muito específico. Segue o texto, no capítulo 3, versículos 1 a 12, nós vemos João Batista, o arauto, preparando o caminho para esse Jesus. Dos versículos 13 até 17, Jesus é batizado para que as Escrituras fossem cumpridas, mesmo sem ter necessidade. Jesus se identifica com o homem a ponto de se batizar, e esse momento é fantástico. No capítulo 4, encerra esse primeiro momento da preparação de Jesus. Ele foi batizado, recebe do Pai a aprovação, porque o Pai diz: esse é o meu Filho amado, em quem tenho comprazido, ou seja, em quem tenho prazer. No capítulo 4, dos versículos 1 a 11, ele é levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. E lá no deserto, ele é profundamente tentado pelo coitado Satanás. Satanás pensou que Jesus fosse uma espécie de Adão, porque lá no Éden, Satanás tentou Adão e a Eva numa condição muito melhor que a que Jesus estava, conseguiu. Mas só que Jesus, no deserto, com fome, mas cheio do Senhor, a palavra em seu coração, botou esse maldito para trás. Vai para lá, não tenta o Senhor teu Deus, e agora ele está preparado para ensinar, para pregar, para curar, para exercer o ministério de uma forma mais efetiva. Amém? Terminou-se o primeiro momento, agora vamos para o segundo momento. Qual é o segundo ponto? O capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 11, é a prática ministerial de Jesus. Jesus pregando o evangelho do reino de Deus, Jesus exortando homens ao arrependimento,
Jesus chamando os discípulos para segui-lo, Jesus curando os doentes, Jesus ensinando nas sinagogas. E o impacto dos ensinos de Jesus eram maravilhosos. E logo aqui, já no capítulo 5, do capítulo 5 até o capítulo 7, olhe na sua Bíblia aí, pode ver, veja cada um, capítulo 5, capítulo 7, nós temos no capítulo 5 a 7, o primeiro grande discurso de Jesus, chamado o Sermão do Monte, e aqui vale a pena, os versículos 1 a 12, o texto diz, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, uma coisa que você nunca percebeu, quando você vai para a universidade, para a graduação, lá você vai pagar as disciplinas, vai estudar as disciplinas, que também se chamam cadeiras. Sabe por quê? Porque aquele que ensina, pelo menos de acordo com a cultura judaica, aquele que tem autoridade total sobre aquilo que ensina, ele ensina sentado. Jesus, quando vai ensinar sobre o Sermão do Monte, ele se senta dizendo, sobre esse assunto aqui, eu tenho autoridade total. É por isso que na universidade, as disciplinas, o cátedra, é aquele cara que é responsável por aquela disciplina, porque subtende que sobre aquilo ali, ele tem autoridade de ensinar. As disciplinas são chamadas de cadeiras. Só que na universidade o camarada ensina em pé. Aqui Jesus, para mostrar que tem autoridade, ele se senta. Quando ele se senta, na cultura judaica ele está dizendo, sobre isso aqui que eu vou ensinar, a autoridade maior sou eu. Olhe atenção a mim. É por isso que Caio Fábio diz que Jesus é o hermeneuta do cosmos. Por quê? Porque é a partir dele, o Logos vivo, que a Escritura acha o espaço vivo nas nossas vidas, irmãos. Ele é a revelação máxima de Deus para cada um de nós. E ele começa a ensinar com autoridade sobre o assunto dele. Qual é o assunto? O reino. E ele começa a falar classificando o cidadão do reino, e ele começa a dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Esse fragmento até o versículo 10 é o núcleo poético desse assunto. Dos versículos 11 e 12 há um acréscimo de ressalto. Aí Jesus coloca e diz, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantem-se e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olhe para mim um momentinho, a bem-aventurança que está aqui, no livro de Mateus, no capítulo 5, é diferente da bem-aventurança que nós vemos no Antigo Testamento. Entenda uma coisa, a revelação de Deus ela é progressiva e as palavras, elas aumentam o seu conceito. No Antigo Testamento, bem-aventurança, não é o mesmo conceito de bem-aventurança no Novo Testamento. Quando eu digo no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando eu digo bem-aventurado no Salmo 1, a ideia de bem-aventurança ali é a ideia de felicidade ampla, plena, profunda. Mas a ideia de bem-aventurança, aqui no capítulo 5, a palavra Macários, tem a ideia de um tipo de bem-aventurança que não está no homem, mas é uma coisa que vem ao homem, que brota de dentro para fora dele, que independe de causas exteriores para ocorrer. Tanto é que as bem-aventuranças aqui, elas são, no mínimo, questionadoras para nós. Ele diz que bem-aventurado é o pobre, bem-aventurado é o que chora, bem-aventurado é o humilde, bem-aventurado é o misericordioso, bem-aventurado é o puro de coração, bem-aventurado é o pacificador, bem-aventurado é o perseguido. Que tipo de alegria é essa?
é um modelo de alegria que não vive das circunstâncias externas, mas é um modelo de alegria que só pode ser percebido aquele que é nova criatura. Para você perceber esse modelo de bem-aventurança, é necessário você nascer de novo. Tem jeito não, meu irmão? Tem que nascer de novo para ser cidadão do reino dos céus. Aqui no capítulo 5 a 7, Jesus começa a fazer uma releitura aplicativa da lei sobre temas polêmicos, sobre temas necessários, que faziam parte da cultura judaica. Aí você vai ver na chave, capítulo 5, versículo 17. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas vim cumprir. Aí Jesus faz uma transformação da lei, no seu sentido do dever, do direito exterior, para o sentido interior, maior. Cumprir a lei por convicção íntima do coração. Eu vou explicar a você como é que funciona. O conceito é simples. Vamos supor que uma pessoa, ela vai dirigir o carro, ela sabe que tem que botar o cinto de segurança. Você vai perguntar àquela pessoa, por que é que você usa o cinto de segurança? Uma pessoa pode responder, eu uso o cinto de segurança porque eu acredito que se eu bater com o carro, o cinto de segurança vai ajudar a manter a integridade física dos membros superiores do meu corpo. Mas você pode ir para uma outra pessoa e você pode fazer a mesma pergunta, por que é que você usa cinto de segurança? E ela pode responder, eu uso o cinto de segurança para não ser multado. Quem é que está cumprindo o espírito da lei? É aquele que acredita que a lei foi feita com o objetivo de resguardar a integridade física. O primeiro exemplo é cumprir por convicção íntima. O segundo exemplo é cumprir por conveniência externa. A lei era cumprida por conveniência externa. Adultério era pecado se o cara fosse pego. Percebe? Se não fosse, ele ia seguindo a vidinha dele de pecado, pensando que estava enganando a Deus. Jesus traz para uma releitura disso, de convicção íntima do coração. Vamos pegar um exemplo? Abra sua Bíblia aí no capítulo 5, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. Isso é o texto de Êxodo 20 e 13. Isso é uma lei. É uma das prerrogativas dos 10 mandamentos. É um dos mandamentos. Jesus está dizendo, olha o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Aí ele faz a releitura mais profunda, teleológica, convicção interna, convicção interior. Ele diz, mas eu digo a vocês, que qualquer que se irá, ele não vai nem para o fato consumado, ele vai para o coração do camarada, e diz, olha, qualquer um que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. Qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus retira o aspecto exterior e coloca para o interior, para ser cumprido por convicção íntima. Aí, irmãos, é por isso que Paulo vai dizer que para cumprir as leis do Senhor só basta duas. Amar a Deus, amar o próximo. Se fizer isso, está cumprindo tudo. Porque quando a gente faz isso de convicção íntima, aquele que ama o próximo de convicção íntima, ele não vai adulterar, ele não vai mentir, ele não vai defraudar. Isso é cumprir por convicção íntima. É chamado aspecto teleológico da lei. E Jesus faz toda essa releitura. Homicídio, adultério, divórcio, juramentos, vingança, amor aos inimigos, ajuda aos necessitados, oração, jejum, os tesouros no céu, o que é que deve ter no coração, as preocupações da vida. Tudo isso Jesus faz uma releitura.
Ele diz, olha, ensinaram a você assim, o texto diz assim, mas eu digo, é de tal forma. Por que é que ele tem autoridade para fazer isso, irmãos? Porque ele é a palavra viva, ele é o Logos de Deus. É por ele que as escrituras são interpretadas. Amém? Aí vai para o capítulo 8, Jesus vai curando milagres. Vai para o capítulo 9, Jesus ensinando, curando, acalmando a tempestade. Capítulo 10, outro grande discurso. Capítulo 10 nós temos o discurso, Jesus ensinando aos discípulos, aos indivíduos que estão com ele, acompanhando, que por ele foram escolhidos para receber um treinamento mais específico. Quem são? Você está com sua Bíblia aberta? Capítulo 10, dos versículos 2 a 4. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Mateus, o publicano, esse é o que escreve o Evangelho. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Estes recebem um treinamento mais específico. Eles recebem um treinamento para ir ao campo. Que campo é esse? Versículos 5 e 6. Jesus os enviou com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas da casa de Israel. Olhe para mim. Jesus, ele veio para toda a humanidade. Mas no seu plano de ação, logo de início, ele não vai alcançar toda a humanidade logo de cara, não. Ele, no seu plano de ação, estabelecido pelas Escrituras, é plano de Deus. Ele vai aos perdidos da casa de Israel. Só que essa casa de Israel haverá de rejeitar esse Messias. E nessa rejeição, esse plano salvífico, ele é ampliado para os gentios. E o Evangelho começa a se estender de forma sistematizada aos outros povos. Mas o fato é que Jesus tinha o plano muito claro na sua mente. Inclusive, ele passa para os discípulos o plano de ação. Aos gentios agora não se dirijam a eles. Vamos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus passa a missão para eles, dizendo que eles vão ser odiados, dizendo que mesmo em muito ódio, muito rancor, o Espírito Santo vai ajudar eles, lembrando, dando condições, dando respostas, que eles não tivessem medo. Qual é a certeza? Os versículos 24 e 25 desse capítulo dizem que a certeza que eles tinham é que eles haveriam de ser perseguidos. Porque Jesus diz, olha, vão perseguir a mim, com certeza, vão perseguir vocês também. Você está com sua Bíblia aberta? Capítulo 10, versículos 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como seu senhor. Se ao dono da casa foi chamado Belzebu, quanto mais aos membros da família. Ele já vai dizendo, olha, eu vou ser perseguido, vão me pegar, e outra coisa, vão pegar vocês também. Jesus deixa isso muito claro. No Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus abre o jogo e diz, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. O bom ânimo que aqui foi falado por Iranilson, é verdade, irmãos, o bom ânimo, mas o fato é, a religião cristã, ela não é uma religião que nega a realidade do seu entorno. Todos nós estamos sofrendo, e se sofrermos por amor ao Evangelho, esse sofrimento tem significado, e esse sofrimento o Senhor vê com honra. Aí vai para o capítulo 11. No capítulo 11, Jesus consola os discípulos, e Jesus consola João Batista. E aqui uma coisa interessante, que eu gostaria de explicar aos irmãos, porque no seminário é uma das perguntas que eu mais recebo. A pergunta é, pastor, João Batista, quando ele viu Jesus, ele disse, capítulo 2 de João, capítulo 1, capítulo 2 de João, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi João Batista que disse isso? Foi. E por que é que aqui, no capítulo 11,
João Batista agora está preso e ele manda os seus discípulos saberem se Jesus era o que Jesus era. Por acaso havia alguma dúvida no coração de João Batista? Aí, irmãos, o fato é o seguinte: João Batista sabia que Jesus era o Messias, só não conseguiu identificar que tipo de Messias ou como ele era porquanto Messias. João Batista sabia que ele era o Messias, só não sabia como. Então ele manda, tanto é que a resposta de Jesus, ela é fantástica. Você está com o capítulo 11 aberto? Veja só, capítulo 11, versículo 1. Quando acabou de instruir seus 2 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Veja a resposta de Jesus. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aí você olha assim: sim, pastor, e daí? A resposta que Jesus está dando a João é a seguinte: João, eu entendo você está preso. Você pensava que o Messias ia vir com exército. Você pensava que o Messias ia subjugar o governo romano. Você pensava que você talvez estivesse ou gozasse de condições melhores pelo fato de ter sido o arauto do Messias, que sou eu. Eu sou o Messias, João, mas não sou esse Messias que você esperava do jeito que esperava. Eu sou aquele Messias, como as Escrituras dizem, um Messias maior, mais profundo. Os cegos veem, os coxos andam. Um Messias de um reino maior, muito maior do que aquilo que você estava esperando. E aqui, irmãos, eu gostaria de dizer uma coisa para você. Existem muitos João Batista dentro da igreja que falaram Jesus para ele. E Jesus, ele é totalmente diferente do que falaram para ele. Seja do ponto de vista negativo, quantos e quantos que ouviram falar que Jesus é aquele Deus que cobra, aquele Deus ruim, aquele Deus que pune, mas o Evangelho nos mostra um Jesus que lança um convite fantástico. Aqui no capítulo 11, nos versículos 28 a 30, ele diz: venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus é aquele que vem com a sua libertação, com a sua graça, e que da liberdade faz o homem respirar de forma mais profunda e plena, a respiração de ser livre do pecado e de saber que está face a face com o Senhor. Não era o que esperavam. Esperavam um Messias político. E Jesus está dizendo: eu sou, João, mas não é esse Messias que você esperava. E Jesus explica que tipo de messianato ele representava. E era algo muito maior do que o que João esperava. Mas Jesus, nesse mesmo texto, ele dá um testemunho positivo sobre a vida de João Batista, sobre a pregação de João Batista. Mas aqui no capítulo 11, encerra mais um ponto importante desse evangelho. E é um divisor de águas. O evangelho de Mateus, ele tem uma tirada até o capítulo 11. Quando chega no capítulo 12 para frente, a hostilidade dos líderes religiosos contra Jesus aumenta. A raiva,
a inveja dos líderes religiosos contra Jesus aumenta. E essa perseguição, ela começa de uma forma mais intensa nesse evangelho, a partir do versículo 12. Jesus cura, confronta os fariseus, cumpre as profecias. E aqui a gente vê um conflito, porque Jesus curava as pessoas no sábado, algo que era observado do ponto de vista da religiosidade judaica. Jesus vai confrontar eles com princípios muito maiores do que os ritos religiosos que eles defendiam. Aqui a gente vê conflito de autoridade. Os judeus religiosos que pensavam que tinha autoridade começam a questionar com que autoridade Jesus fazia o que fazia. Jesus começa a falar que ele é o servo escolhido de Deus e que ele cumpre as profecias. Veja o capítulo 12, a partir do versículo 15. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles. E advertindo-os que não dissesse quem ele era, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Aqui é Isaías 42. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória e à justiça. Em seu nome as nações porão sua herança. E Jesus vai cumprindo. Os ataques vão chegando, mas ele não se intimida com os ataques, ele não se intimida com as acusações, ele não se intimida sequer com digamos assim, a concepção que a família dele tinha sobre ele. E aqui acontece algo semelhante que você já viu no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 5. Quando diz lá que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Aqui a gente vê, olha a confusão. Capítulo 12, versículo 46. Falava Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Resposta de Jesus, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe, meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã, ou seja, este é a minha família. Você quando ouve isso, não fica alegre em saber que é da família eterna celestial, que Jesus é teu irmão, não? Eu mesmo tenho orgulho. Aqui na terra eu tenho duas irmãs que eu tenho orgulho de dizer, são minhas irmãs. Minha irmã Aideise, mais nova do que eu, né? Minha irmã Aide, mais experiente. Olha, Aide, você que está me vendo, estou dizendo, mais experiente. E eu tenho um apreço grande, minhas irmãs, é um orgulho. Agora, irmãos, isso é só um prenúncio. A nossa família aqui na terra é só uma nuance do que será a nossa família verdadeira. A nossa família verdadeira não é a daqui da terra. A nossa família verdadeira é a família do céu. O que nós aprendemos aqui com os nossos familiares é só uma preparação. Porque quando nós estivermos face a face com Deus, ladeado pelo restante dos nossos irmãos, todas as dúvidas que estavam no nosso coração haverão de cair por terra. E nós vamos ter alegria profunda e plena, não de termos apenas famílias por vínculos familiares de sangue, mas saber que nós participamos de uma grande família e que o Deus Pai Todo-Poderoso é o nosso Pai, que Jesus está conosco.
E foi ele quem ganhou esse mérito na cruz do Calvário. Amém? Aí, do capítulo 12 até o capítulo 20, Jesus é perseguido, mas ele não se intimida. Ele é perseguido, mas prega, cura, liberta. Aí, capítulo 13, capítulo das parábolas. Você está com sua Bíblia aí, veio com lápis? Marque o capítulo 13, porque é o terceiro grande discurso que existe no livro de Mateus. O primeiro foi capítulo 5 a 7, o Sermão do Monte. O segundo, capítulo 10, que é Jesus ensinando aos discípulos. O terceiro discurso é esse aqui, parábola do semeador, onde Jesus fala através de parábolas sobre o reino de Deus. São a parábola do semeador e do solo, a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, a parábola do tesouro escondido, a parábola do negociante, da pérola, a escolha do peixe, o pai de família e os seus trabalhadores. E aqui nós vemos textos, inclusive, no meio das parábolas, textos do Antigo Testamento, tanto do livro de Isaías, no capítulo 6, quanto no livro de Salmos. Vá para o capítulo 14. No capítulo 14, João Batista é decapitado. Mas nós temos no capítulo 14, o Senhor, diante de tanta perseguição ainda, executando a primeira multiplicação dos pães, alimentando os 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sobrando 12 cestos cheios, de uma forma organizada. Isso vai criando. Irmãos, esse milagre ele é tremendo e é muito importante. Vale a pena ressaltar que o milagre da multiplicação, ele está nos 4 evangelhos. Vá para o capítulo 15. Capítulo 15 fala sobre pureza de coração. Os encontro negativo com os fariseus, o encontro de Jesus com o povo e o encontro de Jesus com Pedro e os discípulos. E aqui, mais um texto do Antigo Testamento é citado, Isaías 29. E aqui nós temos também milagres, dos versículos 21 até 39. Jesus continua sendo perseguido, é verdade, mas continua curando. Curou a filha de uma mulher cananeia. E Jesus continua fazendo milagres, alimentando 4.000 homens fora, mulheres e crianças, sobrando 7 cestos cheios. E aqui capítulo 16, se você veio com lápis, marque o capítulo 16, que é um capítulo importante. Sabe por quê? Porque Pedro reconhece Jesus como Messias. E aqui Jesus fala sobre a sua igreja. No capítulo 16, o texto diz o seguinte: Jesus faz a primeira pesquisa de mercado. Você vê aí a ideia, né? Ele faz uma pesquisa, porque ele conversa aí, o que é que estão dizendo que eu sou? Isso é uma pesquisa de mercado, né? Não no modo que nós temos hoje, mas Jesus está querendo saber o que é que as pessoas pensam sobre ele. E a resposta que ele tem é: uns estão dizendo que tu és Elias, outros Jeremias, outros que tu és um do profeta. Aí ele vai para os discípulos: vocês dizem que eu sou quem? Quem responde é Pedro. Versículo 16, Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Resposta de Jesus para ele: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ou seja, a revelação que Pedro tinha de quem era Jesus, o fundamento, a rocha principal, não foi dele mesmo, foi algo que o Espírito Santo mostrou e ele falou. Ele colocou para fora. E Jesus diz: olha, sobre essa verdade, e eu sou o fundamento, a igreja será fundada. Jesus é o fundamento da igreja. E aqui no capítulo 16, pela primeira vez no Novo Testamento, o termo igreja é utilizado. Irmãos, só para falar na palavra igreja, como foi que ela surgiu na história da humanidade, e como Jesus está utilizando aqui, de forma inusitada, extraordinária, maravilhosa, eu levaria no mínimo uns 25 minutos.
mas por razões teológicas e práticas. Mais para frente eu falo sobre isso, quando tiver a oportunidade. Vá para o capítulo 17. Capítulo 17 é a transfiguração. No Monte Tabor, Jesus dá uma prova antecipada para alguns de seus discípulos da glória que estava por vir. Vá para o capítulo 18. Você veio com lápis? Marque o capítulo 18. Por quê? Porque eu falei que Mateus tem 5 grandes discursos, e no capítulo 18 está o 4º grande discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. Esse discurso é sobre o quê? Jesus está falando sobre grandeza. Ele está falando quem é o maior no reino dos céus. E aqui ele vai utilizar a ilustração das criancinhas, vai utilizar a ilustração dos maltratos, vai falar sobre como escapar do inferno, vai falar sobre como exercer disciplina na igreja, vai falar como exercer a questão do perdão, o perdão ao irmão e a importância que o perdão tem na dinâmica da vida. No capítulo 19 ele vai falar sobre o divórcio, vai falar sobre as crianças, sobre casamento, confrontando os fariseus, esclarecendo os discípulos, vai falar sobre riquezas, vai falar sobre recompensas. No capítulo 20, que encerra esse momento, no capítulo 20 nós temos mais uma parábola. Jesus prediz que ele vai sofrer e vai morrer. Ele recebe uma petição da mãe de João, dos filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, e uma forma piedosa de Jesus, Jesus recupera a visão dos cegos. Mais um bloco se encerra. Aí aqui a gente vai para o último bloco do livro de Mateus, do capítulo 21 a 28. Na história de Jesus, do capítulo 21 até o 28, fala sobre a última semana de vida de Jesus. Começando no domingo, que as pessoas chamam de Domingo de Ramos, que é a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Capítulo 21, a aclamação, a purificação, a restauração, o protesto, a confrontação, as ilustrações de ensino que Jesus ainda leva para aqueles que estão lutando contra ele. No capítulo 22, Jesus continua falando sobre o reino dos céus, traçando um panorama do reino, falando em oposição aos líderes religiosos. Numa primeira ocasião, dos versículos 15 a 22, numa segunda ocasião, dos versículos 23 a 29, numa terceira ocasião, dos versículos 34 até 40, numa quarta ocasião, dos versículos 41 a 46. Capítulo 23, marque o capítulo 23 como capítulo-chave. Por quê? Porque nesse capítulo, Jesus vai mostrar a ira e vai mostrar a angústia que está no coração dele por causa da rejeição dos líderes religiosos à pessoa dele. E ele começa a condenar a hipocrisia dos fariseus. O capítulo 23 é um capítulo muito pesado, que fala sobre o espírito de religiosidade e como esse espírito pode travar a vida de muitas pessoas através de uma coisa chamada legalismo. Só que quando ele confronta, Jesus não confrontou com alegria não, no seu coração havia angústia. A angústia de saber que está sendo rejeitado pelos seus. Veja o capítulo 23, dos versículos 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele cita mais uma vez o Salmo 118, 25. Você está com sua Bíblia aberta?
capítulo 24 e 25 de Mateus, estamos chegando no final, capítulo 24 e 25, o último discurso de Mateus, também chamado de Apocalipse de Cristo. Jesus vai falar sobre os finais dos tempos, vai falar sobre a destruição do templo, nos versículos 1 a 3, vai falar sobre as destruições que ocorrerão nos tempos finais, dos versículos 4 a 14, vai falar sobre um momento chamado Grande Tribulação, dos versículos 15 a 26, e o versículo 29 também, e esse momento atinge um clímax com um sinal. Qual é o grande sinal? Capítulo 24, versículo 30, o texto diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Meu irmão, essa é a esperança que precisa estar nos nossos corações, de que a qualquer momento, mesmo que as tribulações sejam grandes, mesmo que o sofrimento seja muito, a qualquer momento o Senhor pode raiar nas nuvens e vir buscar a sua igreja, e que eu e você estejamos com Ele. Esse é o grande sinal. E ele faz um alerta, versículos 37 até 39. Ele diz o seguinte: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo via comendo e bebendo, casando-se, dando em casamento, até que o dia Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Esse alerta é para todos nós. Irmãos, nós precisamos estar vigilantes, porque a qualquer momento o Senhor pode vir buscar a sua igreja. E uma das grandes marcas é justamente a aparente paz. Não vai acontecer nada, não. Foi o que aconteceu com Noé lá. Noé estava construindo a arca, o povo mangando dele, mas teve um momento que o Senhor mandou ele entrar, e o próprio Deus fechou a porta pelo lado de fora. Entenda uma coisa, você que está me ouvindo agora. Eis que a porta da graça está aberta, e ainda permanece aberta. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, e invoque Ele enquanto está perto. Mas esse discurso é o capítulo 24, e o capítulo 25 segue o sermão profético com parábolas, as 10 virgens, os 10 talentos e a significativa parábola do julgamento, que são as ovelhas e os cabritos, em que o Senhor haverá de separar as ovelhas para um lado e os bodes e os cabritos para o outro. E existe toda uma representação espiritual do significado que esses elementos têm no texto, no capítulo 25. Você está com a Bíblia aberta? Capítulo 26, o que é que acontece aqui? Os preparativos para matar Jesus. Os preparativos precedente aos eventos no cenáculo. Jesus prediz que ele vai ser entregue para ser crucificado. Uma série de conspirações contra ele. Ele é preparado para esse grande momento, sendo ungido em Betânia. Aí, nos versículos 17 até 30, a última ceia, né? A acusação de que ali havia um traidor. As profecias de Jesus são cumpridas. Jesus intercede de forma agoniada no Getsemane, dizendo: Senhor, se possível for, passa esse cálice, mas não seja feito conforme a minha vontade, mas seja feita conforme a tua vontade. E no capítulo 27, capítulo-chave, capítulo 27 é o capítulo da crucificação. Algumas coisas acontecem antes da crucificação. Quais são? A tragédia de Judas, que se mata, o julgamento perante Pilatos, os soldados que zombam dele. Jesus é erguido, é crucificado. Uma pessoa ajudou a levar a cruz, Simão. Ele pede água e alguém dá uma taça a ele com um composto. Veja o versículo, capítulo 27, versículo 34. E deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo,
recusou-se a beber. Irmãos, só uma questão. Quando dão a ele vinho com fel para ele beber, é porque isso também tinha um efeito anestésico, para que o sofrimento dele pudesse ser amenizado. Jesus recusa o efeito anestésico. Vale a pena salientar isso. Ele recusa. Apesar de ter sede, e apesar disso ser uma prática, ele recusa, ele sofre. A opção dele é o sofrimento. Ele está ladeado de criminosos, e ele recebe uma inscrição, versículo 37. Por cima de sua cabeça, colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 27, versículo 45. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Essa expressão é muito importante. Sabe por quê, irmãos? Porque apesar dele ter sido perseguido, apesar de terem clamado, conspirado, atacado ele tinha o controle de toda a situação, e tudo foi feito de acordo com a vontade dele e do Pai. Nada fugiu do controle. E o texto coloca de uma forma muito maravilhosa: ele entregou o seu espírito. O que é que acontece? Coisas fantásticas. Quando o centurião, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram. Versículo 52. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. São aspectos do texto que muitas vezes nós nos esquecemos desse grande poder da ressurreição. Jesus é as primícias da ressurreição. Ele não ressuscitou sozinho. Versículo 54, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, eles ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Irmãos, Jesus é sepultado, como diz as Escrituras, colocam guardas do sepulcro, mas o capítulo 28 encerra de forma majestosa o Evangelho de Mateus. É o capítulo da ressurreição. Capítulo 28, versículo 9. Ressurreição. De repente, Jesus a encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram.
Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E o Evangelho encerra de uma forma poderosa. Capítulo 28, os versículos 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Você pode chegar na igreja e não sentir absolutamente nada. Muito pelo contrário, você pode chegar na igreja, começar o culto e até o final do culto ficar com seu coração triste. Isso não é promessa do Senhor no sentido de dizer: eis que você vai sentir a minha presença todas as vezes, a todo momento. A Bíblia não fala assim. Ele diz que está conosco todos os dias, independente dos nossos sentimentos, mesmo que o nosso coração esteja acabado, como diz 1 João, mesmo que o nosso coração nos engane, nos fazendo acreditar que somos indignos, nos fazendo acreditar que somos pequenos, nos fazendo acreditar que estamos abandonados. O Senhor Jesus: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer você sinta ou não, Ele está ao seu lado. Quando a igreja é igreja, isso é a nossa convicção. E eu gostaria, irmãos, de encerrar com uma oração que tem a ver com o livro de Mateus e a proposta dele. Jesus, ele é o Rei dos Reis. E o rei precisa reinar. E ele precisa reinar, sobretudo, no trono do nosso coração. Faça uma autoanálise na sua vida. Se no trono do seu coração Jesus não estiver lá, é possível que ainda esteja o teu próprio eu lá. Se Jesus não estiver no centro, no trono do teu coração, é possível, inclusive, que o teu coração ainda seja dominado em algum aspecto, até pelo mal. Uma coisa é necessário tirar aquele que está no trono do coração para entronizar o Senhor nele. Que ele seja não só o teu Salvador, mas que ele seja o Senhor completo da tua vida. Que ele tenha acesso a todos os aspectos do teu ser. Segundo, o reino de Deus. O Senhor nos retirou do reino das trevas e nos colocou no reino da luz, que é uma outra figura de linguagem para falar sobre o reino de Deus. Nós estamos em um outro reino. Nós somos súditos de um outro rei. O pecado não tem mais domínio eterno sobre nossas vidas, mas nós precisamos ter a convicção disso para que nós possamos viver de acordo com os valores desse reino. A prática da vida pautada na palavra é o que se espera daquele súdito verdadeiro do reino de Deus. E última coisa, os judeus rejeitaram o Messias. E essa rejeição a gente vê acontecendo continuamente aqui e ali.
Que Jesus livre o seu coração do farisaísmo. Que Jesus livre o seu coração do legalismo. Que Jesus livre você de religiosidade que leva para a morte. Por quê, gente? Tem muita gente religiosa, mas de um modelo de religiosidade de morte. De morte. Isso é muito sério que eu estou falando. É um assunto profundo. Já falei sobre isso aqui na igreja. Mas uma pessoa ser religiosa, necessariamente, não quer dizer que ela tem intimidade com Deus, não. Religiosidade é uma coisa. Intimidade com Deus é outra totalmente diferente. Conheço pessoas profundamente religiosas que vão para o inferno. Não é porque eu seja algum juízo, não, é porque a gente vê religiosos que vivem uma religiosidade que não alcança todas as áreas da sua vida. São religiosos nas quatro paredes de um templo e são demoníacos fora dela. É baseado nisso que eu digo, pelos frutos conhecereis. É baseado nesses frutos. É baseado nesse tipo de coisa. Religiosidade é uma coisa, intimidade com Deus é outra. Busque ter intimidade com Deus. Busque ter intimidade com Deus. Busque ser um agente do reino dos céus. Busque ter o Senhor Jesus entronizado no trono do teu coração. Amém? Vamos orar encerrando. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento. E eu quero colocar nas tuas mãos a nossa vida. Deus eterno e santo, em primeiro lugar, Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor retire do trono do nosso coração tudo aquilo que não é o Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai, retira o nosso próprio eu. Em nome de Jesus, Senhor, retira o medo, retira a angústia. Em nome de Jesus, Senhor, retira as ansiedades. Meu Deus, meu Pai, que nós possamos entronizar a Ti como Senhor verdadeiro e amplo de toda a nossa vida. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nos livra, Senhor, do legalismo, desse espírito de religiosidade vazia, que caracterizou os líderes religiosos que recusaram Jesus. Senhor, nos ajuda a ter intimidade contigo. Nos ajuda a crescer em graça e em conhecimento de acordo com a Tua palavra. Pai eterno, eu quero pedir por cada filho Teu, livramento para ele, para a sua família, para aquele que está ouvindo agora. E te peço, Deus, que o Senhor dê uma noite de sono tranquila. E nos ajuda, Pai, no nosso desenvolvimento espiritual. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Gente, graça e paz. Deus abençoe vocês.